António parou o velho táxi na esquina da Rua do Alecrim em Lisboa, o motor a roncar baixo enquanto a chuva fina caía naquela noite fria de outubro. Seu coração batia como um tambor quando viu Miguel, seu único filho, sair do bar com o casaco molhado e os ombros caídos. Ele ajustou o boné gasto e os óculos falsos que escondiam o rosto, apertando o volante com força para não tremer, e quando o rapaz abriu a porta do passageiro e disse com voz exausta boa noite para o príncipe real, por favor, António engoliu em seco e respondeu apenas claro rapaz, vamos lá, mantendo a voz neutra como qualquer taxista comum. Miguel afundou no banco traseiro olhando pela janela as luzes borradas da cidade sem prestar atenção no motorista. António acelerou devagar pelas ruas estreitas do bairro Alto, o cheiro de asfalto molhado entrando pela janela entreaberta. O silêncio durou apenas alguns minutos, até que Miguel suspirou fundo e murmurou: hoje foi um dia daqueles, sabe? António sentiu o peito apertar, mas manteve o tom casual. Difícil o trabalho ou a vida em geral? O filho riu sem humor, ambos, mas principalmente a família. Meu pai nunca aceitaria quem eu sou e agora eu nem sei se ainda quer tentar. As palavras bateram em António como um soco. Ele que 5 anos antes, ao ouvir a confissão de Miguel aos 17 anos, o expulsara de casa gritando que aquilo era pecado e vergonha para a família Vieira tradicional católica de Alfama. Agora viúvo e consumido pela culpa, ele alugara aquele táxi velho de um amigo para se aproximar do filho sem revelar a identidade, um plano desesperado nascido da carta que encontrara meses antes no quarto vazio de Miguel, uma carta nunca enviada onde o rapaz escrevia sobre a dor da rejeição e o desejo de um pai que o amasse de verdade. A conversa fluiu devagar, Miguel falando da luta diária no emprego de designer gráfico, onde colegas faziam piadas veladas sobre a comunidade no Príncipe Real, da dificuldade de namorar quando a sociedade portuguesa, apesar das leis, ainda sussurrava julgamentos nos cafés e igrejas. António ouvia cada palavra como facas no peito, questionando por que escolher o disfarce em vez de bater à porta e pedir perdão. O preço já começava a aparecer: noites sem dormir, mentiras para a irmã Ana que o visitava todas as semanas, pressionando para manter a honra familiar e esquecer o filho desviado. O táxi parou em frente ao prédio simples no Príncipe Real. Miguel pagou com uma nota amassada e disse antes de sair: você parece um bom ouvinte, obrigado pela conversa. António ficou parado no carro vendo o filho desaparecer na entrada, o peito pesado, sabendo que o jogo perigoso mal começara e que cada mentira o aproximava mais do abismo. Na manhã seguinte, em casa na Alfama, ele olhou a foto antiga da família na prateleira, Maria ainda viva sorrindo ao lado deles, e murmurou para si mesmo: mais uma vez, só mais uma vez para entender. Mas no fundo sabia que o custo poderia destruir o pouco que restava dele. Ele passou o dia inteiro em construção, como sempre fizera, o corpo cansado mas a mente a mil. À tarde a irmã Ana apareceu com o pão fresco do forno da esquina e começou o sermão habitual: João, tu tens de parar de pensar nesse rapaz, ele escolheu o caminho errado, a igreja diz claro e a vizinhança fala. António respondeu seco sem olhar nos olhos dela: não quero falar nisso, Ana. Mas por dentro o conflito rugia como o Tejo em cheia. Como podia ele julgar o filho se agora fingia ser outro para espiar a vida dele? À noite voltou ao táxi estacionado perto da casa do amigo e esperou o horário habitual de Miguel. O rapaz entrou novamente sem reconhecer o pai e desta vez falou mais sobre um namorado chamado Carlos, um rapaz bom mas com família ainda mais conservadora que a deles. António apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos, imaginando o filho nos braços de outro homem, mas calou o nojo que ainda sentia por educação católica enraizada. Quando pararam, Miguel disse de repente: sabe, às vezes sinto que meu pai me observa de longe como se quisesse voltar, mas o orgulho não deixa. António quase parou o carro no meio da avenida, mas manteve o curso, respondendo apenas: talvez ele tenha medo, rapaz, medo de perder tudo. Miguel desceu e António ficou ali estacionado por minutos longos, o suor escorrendo apesar do frio, sabendo que a cada corrida o abismo se aproximava mais. Na corrida seguinte, 2 dias depois, António sentiu o peso da mentira crescer como uma sombra. Miguel entrou com o rosto marcado por uma discussão recente e contou detalhes que o pai nunca quisera saber sobre como Carlos o apoiava, mas a família do namorado ameaçava cortar relações se a notícia se espalhasse pelos bairros tradicionais. O táxi seguiu pela Avenida da Liberdade, as luzes dos edifícios clássicos refletindo no asfalto molhado, e António perguntou com voz controlada: e tu aguentas isso tudo sozinho? Miguel respondeu com voz embargada: às vezes, não pai, não aguento, mas que escolha tenho eu? O deslize escapou. Miguel chamou o motorista de pai, mas riu logo depois: desculpe, é que você me lembra alguém. António sentiu o sangue gelar, mas disfarçou com uma tosse, dizendo: muitos pais são iguais, rapaz teimosos. Em casa naquela noite a irmã Ana trouxe a avó idosa que murmurou orações pedindo que Miguel voltasse ao bom caminho, e António quase gritou a verdade, mas calou-se. O preço da revelação seria perder o resto da família, o respeito dos vizinhos de Alfama, onde todos sabiam da história do filho desviado.
Flashbacks vieram fortes enquanto ele dirigia na noite seguinte, lembrando o dia da confissão. Miguel aos 17 anos chorando na cozinha, Maria ainda viva tentando mediar, mas António batendo na mesa e gritando: sai da minha casa, não quero aberrações aqui. Maria morrera um ano depois de câncer e António carregava a culpa de ter acelerado o sofrimento dela com o silêncio sobre o filho. Agora, fingindo ser taxista, ele via o filho florescer. Apesar de tudo, Miguel falava de projetos artísticos no Príncipe Real, de amigos que o aceitavam, e António sentia inveja misturada com orgulho torto. Uma noite Miguel entrou acompanhado por Carlos, um rapaz moreno de sorriso fácil, e António sentiu o ciúme queimar como fogo, o filho apresentando o namorado ao motorista desconhecido como se fosse normal. Durante a corrida curta até o restaurante no bairro Alto, Carlos disse rindo: meu pai ainda não aceita, mas pelo menos não me expulsou. Miguel riu, mas os olhos traíam a dor, e António quase parou o carro para revelar tudo, mas o medo segurou, o medo de perder o laço frágil que construía com as mentiras. Em casa a pressão aumentou quando a irmã encontrou um recibo do táxi no bolso do casaco dele e questionou: para que isso, João? Tu não precisas de trabalho extra. Ele mentiu dizendo um favor a um amigo, mas Ana estreitou os olhos. Sabes que a vizinhança fala que viste o Miguel com o rapaz. António sentiu o chão faltar, mas respondeu seco: deixa a vizinhança falar, Ana, eu cuido da minha vida. Por dentro o conflito rasgava-o. Como podia ele continuar a espionar o filho enquanto a família o pressionava a cortar laços definitivos? O preço da escolha errada começava a aparecer nas noites em claro, nas mãos trêmulas ao volante e na voz que quase falhava quando Miguel dizia coisas como: gostava que meu pai fosse como você, ouvindo sem julgar. António chegava em casa e olhava a carta antiga de Miguel guardada na gaveta, as palavras queimando na memória: eu só queria um pai que me amasse como sou, não como ele queria que eu fosse. Ele sabia que o disfarce era uma traição, mas não conseguia parar. O medo de enfrentar a verdade era maior que o amor que ainda sentia. A tensão subiu quando, numa corrida noturna, Miguel falou abertamente sobre o dia em que fora expulso de casa, e António quase confessou tudo ali no semáforo da Praça do Rossio. O filho descreveu a dor, a solidão, os meses vivendo com amigos até arranjar o emprego, e o pai sentiu cada palavra como uma acusação direta. Em casa a avó ligou pedindo que rezasse pela alma do neto desviado, e António desligou o telefone com as mãos trêmulas, o conflito moral crescendo. Ele que ia à missa todos os domingos agora mentia para ver o filho que a igreja condenava. Uma noite viu Miguel e Carlos de mãos dadas na rua e parou o táxi fingindo esperar cliente, o coração partido ao ver o sorriso do filho que nunca vira antes. O preço da decisão pesava mais: a amizade com o dono do táxi, que começava a questionar as horas extras, e a saúde que se deteriorava com o stress. A irmã Ana descobriu mais quando encontrou mensagens antigas no celular velho de António e confrontou aos gritos na cozinha da casa de Alfama: tu estás a seguir o Miguel, não estás, isso é loucura, João, ele escolheu o pecado. António respondeu com voz baixa: não é seguir, é tentar entender, Ana, e o preço que paguei por ter o expulsado foi a morte da Maria. Em silêncio. A discussão subiu de tom, vizinhos ouviram e murmuraram no pátio: a honra da família Vieira estava em jogo. Miguel entrou no táxi no dia seguinte com olhos inchados de choro e contou que Carlos sofrera pressão da família e quase terminara tudo. António ouviu calado, o peito apertado, sabendo que sua rejeição inicial causara ondas que chegavam até ali. O rapaz disse baixinho: às vezes penso que meu pai me vigia de longe, e isso me assusta, mas também me dá esperança. António quase parou o carro, mas manteve o curso. O disfarce agora uma prisão que ele mesmo construíra. O clímax se aproximava quando Miguel deixou uma pasta esquecida no banco traseiro. António abriu mais tarde em casa e encontrou esboços de desenhos onde o filho retratava um pai distante e um taxista misterioso com rosto familiar. O medo cresceu. Ele sabia que o filho suspeitava, mas não parou. O plano continuou por mais 3 corridas, onde Miguel falou de planos de emigrar para a Espanha se a família não aceitasse. António sentiu o mundo girar. O preço da mentira era perder o filho para sempre, e o conflito interno o consumia. Ele que defendia valores tradicionais agora via o amor do filho como algo puro e verdadeiro. Em casa queimou papéis velhos tentando apagar o passado, mas a carta antiga permanecia guardada como prova de sua falha como pai. Miguel entrou no táxi com uma carta na mão e disse ao motorista: pode deixar isto no correio, amanhã é importante. António pegou o envelope sentindo o peso das palavras dentro sem saber que era dirigida a ele, o pai. Durante a corrida o filho abriu o coração completamente, falando da depressão que sofrera após a expulsão, das tentativas de suicídio que quase o levaram e do apoio de Carlos, que agora vacilava perante a pressão social. António dirigia com lágrimas nos olhos escondidas pelos óculos, o coração partido ao ouvir o filho descrever noites em que escrevia cartas nunca enviadas pedindo um abraço que nunca veio. Em casa ele quase abriu o envelope, mas parou. O medo de enfrentar a verdade era paralisante. A irmã Ana veio novamente e a discussão virou briga física quando ela descobriu o táxi e acusou de traição à família. António gritou: pela primeira vez em anos eu errei, Ana, eu expulsei meu filho e agora pago o preço todos os dias.
A vizinhança soube e os olhares mudaram. Ele que era respeitado agora era o pai do desviado que espiava o próprio sangue. A traição veio quando Carlos terminou com Miguel por telefone e o rapaz entrou no táxi chorando contando tudo. António quase revelou a identidade ali mesmo, mas o orgulho ainda segurava. O filho disse com voz quebrada: eu acho que meu pai sabe de tudo e mesmo assim não vem, talvez ele me odeie de verdade. António parou o táxi no Miradouro e deixou o rapaz descer com o coração em pedaços, sabendo que o disfarce agora era uma faca que cortava os dois. Em casa ele finalmente abriu a carta que Miguel deixara e as primeiras linhas o fizeram tremer. Querido pai, se algum dia leres isto, saiba que eu te amo apesar de tudo, mas a distância me mata. O resto falava da suspeita sobre o taxista e da dor profunda que a rejeição causara, incluindo um relatório médico anexado sobre ansiedade severa ligada ao abandono familiar. António leu a carta inteira sentado na cozinha da casa de Alfama, as mãos tremendo tanto que as folhas caíram no chão. As palavras de Miguel eram um soco final: eu suspeito que o taxista seja você, pai, e se for, saiba que a mentira dói mais que o silêncio. O amor que eu senti nas conversas agora parece traição. O relatório médico falava de tentativas de suicídio e hospitalizações que António nunca soubera, e o pai desabou ali mesmo, o corpo caindo da cadeira, o peito apertado como se o mundo inteiro desmoronasse. Horas depois ele dirigiu até o prédio de Miguel no Príncipe Real e bateu à porta, revelando tudo com voz quebrada: eu sou o taxista, filho, eu errei tanto. Miguel abriu a porta com olhos vermelhos e os dois se abraçaram pela primeira vez em anos, o choro misturando dor e alívio. Carlos voltou ao ver a mudança e a família começou a ceder aos poucos, mas o preço pago foi alto: amigos perdidos, saúde abalada e a confiança que demoraria anos a reconstruir. António vendeu o táxi e começou terapia juntos, pai e filho, aprendendo a aceitar o que a sociedade ainda questionava. O conflito moral permaneceu. António questionava se o disfarce fora um ato de amor ou de covardia e Miguel perdoava, mas carregava as cicatrizes. A sociedade de Lisboa mudava devagar, mas nas ruas de Alfama os olhares ainda julgavam. No final, pai e filho caminhavam juntos pelo Tejo, sabendo que o amor verdadeiro exigia escolhas difíceis e que cada decisão tinha seu custo. Será verdadeiro ou falso que um pai pode justificar qualquer mentira para proteger o filho, se no final a verdade é o único caminho para a cura real?